O Politicando Especial de hoje vai tratar de um caso policial que virou notícia na capital amazonense. O assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. Na época, tinha apenas 41 anos de idade. Em uma festa regada a muita bebida e drogas. Em um condomínio de luxo. O dono da residência, Alejandro Valeico, filho da ex-primeira-dama de Manaus e enteado do ex-prefeito Arthur Vigílio Neto. Meu filho, ele é doente, mas ele não é assassino. Em uma reviravolta surpreendente, um vídeo com o segurança do prefeito de Manaus e Mike Vinícius saindo deste condomínio com o corpo de Flávio fez com que a equipe responsável pela investigação descartasse a possibilidade de um possível sequestro, algo que foi enfatizado pelo próprio prefeito de Manaus, Arthur Neto. Naquela oportunidade, a Delegacia de Homicídios e Sequestros assumiu o caso. As investigações iniciaram aí e tiveram uma intensa jornada para desvendar o que de fato aconteceu com Flávio naquela noite. Foi durante a realização de uma perícia na casa de Alejandro Valeico, vestígios de sangue foram identificados na sala do imóvel, que teriam sido limpos anteriormente por Paola Valeico, irmã do principal suspeito. Um par de sapatos com barro e um lençol também foram recolhidos do local. A Polícia Civil também chegou a um carro, modelo Corolla, de cor prata, que estava a serviço da Casa Militar da Prefeitura de Manaus. Ao volante, o sargento da Polícia Militar, Eliseu da Paz. Já no banco do carona, quem aparece é Mike Vinícius. Naquela noite do crime, eles apareceram entrando neste condomínio, onde Alejandro morava. Elielto Magno também aparece ferido, já na guarita. Minutos depois, o carro conduzido pelo sargento aparece saindo deste residencial. Segundo a polícia, foi o momento em que Flávio já se encontrava ferido e amordaçado no banco de trás com Mike. Após uma análise técnica no veículo, foram detectados vestígios de sangue, principalmente de Flávio, neste automóvel. Com o decorrer das investigações e as evidências colhidas, a primeira-dama do município, Dona Elizabeth Valeico, foi intimada a comparecer na Delegacia de Homicídios para prestar esclarecimentos sobre a sua ida até aqui, até a cena do crime. E a esposa de Arthur confirmou em depoimento ter ido até o local e que teria visto o próprio filho, Alejandro, extremamente abalado, e com ferimentos na cabeça, após ter sido atacado por criminosos que teriam supostamente sequestrado o engenheiro Flávio. Elizabeth Valeico disse que a filha, Paola Valeico, teria limpado o sangue da cozinha, porque o cachorro da família estaria lambendo. Como vocês acompanharam a reconstituição ainda há pouco, nós mostramos todo o percurso que foi feito entre Eliseu da Paz, Mike Vinícius e também o engenheiro Flávio Rodrigues. Depois de saírem do condomínio Passaredo, eles chegaram até este local. E foi exatamente aqui, deste local onde nós estamos, que o corpo do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos foi deixado. Segundo informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e também da própria família, que minutos depois, ao serem avisados de um possível corpo, o Flávio estava totalmente amarrado com fitas, tanto nos braços, na boca e também pelos pés. E foi exatamente aqui, neste local, que a história de um engenheiro, que era um exemplo para a família e para os amigos, terminou. Após a conclusão do inquérito, o Ministério Público do Estado do Amazonas denunciou Mike Vinícius, o sargento da Paz e o filho de Elizabeth Valeico, Alejandro Valeico, pelo crime de homicídio qualificado, destruição e ocultação de cadáver. Já Paola Valeico também
filha de Elizabeth Valeico por fraude processual. Neste processo penal, os únicos que permaneciam presos preventivamente eram o Mike e o sargento da Paz, que naquela oportunidade havia sido exonerado da Prefeitura de Manaus. Um caso que continua sem respostas e muito conflitante. Mas na manhã de hoje, as testemunhas de acusação estão logo ali, no Tribunal de Justiça do nosso estado, para serem ouvidas. O que a família da vítima espera é que a resposta do caso possa vir o mais rápido possível, para dar um pouco mais de tranquilidade e segurança no coração de cada um deles. Bom dia a todos. A gente vai fazer a primeira audiência e hoje está convocado para ser ouvida a vítima, sobrevivente e as testemunhas que foram chamadas pelo Ministério Público, que diz que é a testemunha de acusação. Após o fim da oitiva dessas testemunhas, a gente passa para a oitiva das testemunhas de defesa, que são aquelas convocadas pelos advogados dos réus. Depois de todas as testemunhas forem ouvidas, a gente passa ao interrogatório dos 5 acusados. Tem as pessoas que estavam na casa no dia do fato e outras que, no desenrolar das investigações, foram convocadas ao processo. Bom, nós marcamos 3 dias de audiência justamente devido à quantidade de pessoas convocadas, né? Então a gente espera que hoje a gente consiga ao menos ouvir as testemunhas de acusação, para poder amanhã passar para as de defesa. Dependendo do tempo que elas levem para falar, o que tiverem a dizer, né, se demandar mais tempo, a gente vai ficar o tempo que for necessário para concluir esse processo aí. A gente espera que as pessoas convocadas possam nos ajudar a esclarecer a verdade real dos fatos, né, que é isso que busca o processo penal, saber o que realmente aconteceu para poder punir quem realmente seja o culpado. Depois que acabar essa audiência, passa para a fase da pronúncia, para ver quem que vai ser realmente levado a julgamento perante o Tribunal do Júri. Bom, no Tribunal do Júri o processo é formado por 2 partes. Primeiro essa audiência judicial, ouve as vítimas se tiver, ouve as testemunhas, interroga os réus e, feita essa colheita de provas, é verificado se o réu vai ser ou não pronunciado. O que é isso? É a decisão que diz se ele vai ou não ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Sendo pronunciado, tem a outra sessão que é o plenário do júri, onde os jurados vão decidir se ele é culpado ou não. Nos próximos meses já se completam 2 anos do caso do Flávio. O seu irmão, infelizmente, foi mais uma vítima que acontece diariamente na cidade de Manaus, no Brasil também. Mas até agora nenhuma resposta foi dada à família sobre o verdadeiro culpado, ou então a participação de pessoas que realmente estiveram no local do crime. O Flávio hoje faz muita falta? Sim, muita falta, né? Ele era um filho querido, um irmão querido e amado, um amigo também, tinha muitos amigos. Ele era uma pessoa muito sociável, se dava com todo mundo, conversava com todos, né? Não negava conversa para ninguém, gostava de ajudar, era solidário. Meu irmão era uma boa pessoa. Meu irmão confiava nas pessoas, como ele não tinha maldade no coração dele, ele achava que todo mundo era igual a ele. Infelizmente, né, não é assim. E agora, dia 29, vai completar 2 anos e houve muito adiamento, né, do início desse processo, mas nós estamos confiantes que agora ele vai andar, né? Agora, depois de vários juízes terem desistido do caso por suspeição, né? Agora, com esse 7º juiz aí, vai começar as audiências de instrução e o que nós queremos é que, ao final dessa audiência, todos que tiveram participação, direta ou indireta, no assassinato do meu irmão, sejam indiciados como réus. Vários depoimentos foram feitos durante este processo. Alguns deles até admitiu que foi o verdadeiro assassino do engenheiro Flávio. Como que você acompanha todos esses procedimentos, todos esses depoimentos? Na sua opinião, há
Existe algo a mais que ainda tem que ser esclarecido? O próprio inquérito da polícia e depois também as análises dos promotores e da advogada já verificaram que há contradição no depoimento deles, até da própria pessoa que admitiu ser, né, o assassino, quem matou, com a desculpa muito esfarrapada de legítima defesa. Meu irmão foi encontrado amordaçado, Com fitas, né? Com fitas, marcas de fita no pé e na mão, como legítima defesa. Então tem muita coisa que não bate, né, no depoimento. E o que a gente espera é que agora sejam esclarecidas, né, por essas pessoas. Durante todo esse tempo, né, você acordando, você trabalhando, tendo a participação também de alguns amigos, o que as pessoas falam a respeito disso em relação ao caso do Flávio? Isso foi um caso que realmente tem que ser esclarecido o mais rápido possível, até mesmo para que a sociedade acredite cada vez mais na justiça? Sim. Nós temos um grupo, né, de apoiadores nas redes sociais do Justiça por Flávio, de pessoas que, assim como nós, acreditam, né, que essa verdade vai aparecer, que a justiça vai ser feita, porque a gente tem que ter esperança para continuar com a vida, né? Mas também há muitas pessoas que acham que não vai dar em nada, porque é muito comum não dar em nada, né? Por conta das pessoas envolvidas também no caso, ter pessoas de poder político, de poder econômico, financeiro, né? E então acham, não vai dar em nada, tem fulano envolvido, mas nós acreditamos que vai dar sim alguma coisa, né? Que tudo seja feito da forma correta. E é isso que nos motiva, né, a estarmos nessa luta. Naquela oportunidade, algumas pessoas haviam sido presas. Algumas delas ficaram durante alguns dias, outras alguns meses. Quando a senhora viu o enteado do ex-prefeito Alejandro Valeico saindo pela porta da frente, mesmo com uma tornozeleira eletrônica, a senhora pensava que a justiça havia falhado nessa hora? Bem, eu não entendo muito dos processos da justiça, né? Mas eu penso que em algum momento falhou, porque eu acredito que nem de tornozeleira ele está mais. Porque nós já vimos fotos nas redes sociais dele andando na Avenida Eduardo Ribeiro com 2 seguranças sem nenhuma tornozeleira. E também teve aquela situação da tornozeleira que engatou no lençol e quebrou. Então, a justiça é para ser igual para todos. A justiça não é cega, o símbolo da justiça não é uma mulher com a venda, mas é isso que nós vemos realmente, na prática, na realidade. Se fosse o meu irmão no lugar, ele já não estaria dentro de um presídio, aguardando, né, o processo? Então, ficam essas reflexões, né? O que Flávio hoje representava para a família? Se ele estivesse vivo hoje, o que ele estaria fazendo? O que ele estaria proporcionando a vocês? Eram momentos de alegria quando ele estava vivo? Sim, meu irmão era uma pessoa alegre, ele era uma pessoa feliz, ele era uma pessoa alto astral. Ele nunca foi uma pessoa de confusão, de fazer confusão, de briga, nunca. Ele era da turma do deixa disso, deixa pra lá. E ele era muito querido na rua, onde minha mãe mora, né, pela família. Tinha um grupo de amigos muito grande. Então, essas pessoas que chegaram a conhecer o meu irmão é que agora são avós dele. Porque se ele fosse uma pessoa, ele era trabalhador, ele ainda estudava, entendeu? Se ele fosse uma pessoa que fosse errada, né, que não fosse uma boa pessoa, um bom cidadão, estava aí também, aparecendo, né? Mas tudo que aparece, todas as falas, os depoimentos, é em favor da pessoa que ele foi para nós. O abraço do Flávio hoje faz muita falta? Sim, e ele tinha um abraço gostoso, forte e cheiroso. Faz muita falta. Nas audiências que devem encerrar já na sexta-feira, dia 30, 25 testemunhas de defesa devem ser ouvidas, além de peritos que atuaram neste caso.
A audiência de instrução estava marcada para os dias 25 e 26 de novembro de 2020, mas foi necessário alterar as datas para que a defesa tivesse acesso às mídias que se encontravam em poder do Ministério Público Estadual. A data escolhida foi para o dia 15 de dezembro também do mesmo ano, mas sofreu alteração. No início de junho, o juiz Jorge Hamilton Lins Barroso se julgou suspeito para atuar neste processo. E o caso foi distribuído a outro juiz, Matheus Guedes Rios, que também se julgou suspeito. Aí você me pergunta, quem são os réus neste caso? Primeiro, Alejandro Valeico, que vai responder por homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio, omissão penalmente relevante à ocultação de cadáver. Eliseu da Paz de Souza, que é policial militar e estava lotado na Casa Militar da Prefeitura de Manaus. Conforme as investigações, seria a segurança de Alejandro Valeico e vai responder pelo crime de homicídio triplamente qualificado, fraude processual, tentativa de homicídio e também ocultação de cadáver. Outro réu neste caso, Mike Vinícius Teixeira Parede, que confessou o crime e responde por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e também ocultação de cadáver. Outra pessoa que também é réu neste processo é Paola Valeico, irmã de Alejandro, e deve responder por fraude processual. Outro que responde também a este inquérito é José Edivandro Martins de Souza Júnior, que responde por denúncia caluniosa. Hoje vai ser dado continuidade à audiência com a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, entendeu? A gente vai tentar ouvir o maior número de testemunhas possíveis hoje, para que amanhã a gente consiga encerrar com o interrogatório dos acusados. Sim, pode ser que aconteça da gente ter que ampliar para sexta-feira ou para a semana que vem, de acordo também com a disponibilidade das partes, porque são várias pessoas para serem ouvidas. A gente espera que não seja necessário, que a gente consiga concluir até amanhã. O próximo passo serão as alegações finais pelas partes. Cada um, Ministério Público e as defesas, cada réu vai apresentar suas alegações finais e nós vamos analisar para ver quem realmente será submetido ao julgamento perante o tribunal do júri. Compareceram nessa primeira audiência, nesse primeiro dia, e faltou aí uma ré que inclusive tem envolvimento e que mexeu na cena do crime. Como é que fica essa situação? Seria obrigatório a presença dela aqui, nem que seja na quinta-feira, ou seja, amanhã? Ela pode ser interrogada por vídeo, né? Que ela precisa dar o depoimento dela para ser interrogada, mas se fazer presente à audiência não é obrigatório, que ela tem o direito de não comparecer. Mas por vídeo ela tem que falar. Para ser interrogada a gente pode fazer dessa forma. A gente está tentando ter contato com essa testemunha, que seria a última da parte da acusação, mas o Ministério Público adiantou que se não conseguir localizar essa testemunha, ele irá desistir dela, da oitiva dela. E aí já começa... Aí passa para a defesa. Isso, aí passa para as testemunhas de defesa. Correto. No dia de ontem nós tivemos a inquirição de 6 testemunhas, além de uma das vítimas. Houve a desistência do Ministério Público em relação a uma das testemunhas, o senhor Igor, o esposo da ré Paola. Hoje nós ainda vamos tentar fazer uma inquirição por videoconferência com o Vitório, que era o cuidador, a pessoa, o cozinheiro da casa de Alejandro Valeico. Vamos tentar, porque a informação que nós temos nos autos é que ele não está mais residindo em Manaus. Estamos tentando, junto ao cartório da primeira vara, a localização do mesmo para tentar fazer essa inquirição, ao menos por videoconferência. E em seguida passaremos a inquirição das testemunhas de defesa, que foram muitas testemunhas em face da quantidade de réus. Esperamos ouvir hoje pelo menos 16 testemunhas, não sabemos se vamos lograr êxito devido ao tempo, né? E posteriormente passaremos a inquirição dos peritos, que também foram arrolados, né? Os técnicos periciais, os peritos oficiais, e finalmente o interrogatório dos acusados. O Ministério Público espera a conclusão dos trabalhos de instrução para que nós possamos finalmente
firmar um entendimento e levar a plenário quem deva ser levado a plenário do júri popular. Ao esposo da Paola, até porque ele não é uma testemunha que presta compromisso, uma vez que é esposo de uma das acusadas, nós já fizemos a desistência da sua oitiva, e em relação ao cozinheiro Vitório, nós ainda estamos na tentativa de fazer a sua oitiva. Pese ele ter sustentado a tese de que se no momento do fato não estava no mesmo ambiente onde se desenrolaram os fatos, o fato é que ele estava no mesmo recinto e teria informações importantes a serem prestadas em juízo para o esclarecimento do que nós buscamos, que é a verdade real dos fatos ocorridos naquele dia. Exatamente. O objetivo, na verdade, é esclarecer os fatos. Nós fazemos essas inquirições na tentativa de que, mediante o amplo contraditório e mediante a inquirição de todas as partes envolvidas, os advogados de defesa, os membros do Ministério Público que estão atuando, nós possamos esclarecer a verdade dos fatos e dar a responsabilização penal devida a cada uma das condutas que ocorreram naquele episódio. Após 14 testemunhas de defesa serem ouvidos no segundo dia de instrução do caso Flávio, o juiz da primeira vara do Tribunal do Júri, Celso Souza de Paula, informou que apenas 8 testemunhas de defesa seriam ouvidos nesta quinta-feira, como havia sido programado. Tudo correu dentro do esperado e a gente conseguiu dar um bom andamento no procedimento. Hoje a gente espera dar prosseguimento, com oitiva de algumas testemunhas que faltaram ser ouvidas ontem, e ouvir essas outras testemunhas de defesa. Ontem, a audiência encerrou por volta das 17 horas. No total, 14 testemunhas de defesa foram ouvidas ao longo desta quarta-feira, dia 28. Entre eles, estava aí o síndico do condomínio Passaredo. Já nesta quinta-feira, foram ouvidos aí os peritos e também o médico legista, que deram detalhes técnicos sobre o que de fato aconteceu naquela noite, além da testemunha de defesa, que não havia sido encontrado. Todos os depoimentos foram bastante rápidos. O detalhe é que a audiência não pode ser estendida para amanhã, sexta-feira, por conta do advogado de um dos réus, Alejandro Valeico, que não estará na capital amazonense. O retorno da audiência será determinado conforme a agenda da primeira vara do Tribunal do Júri e também através dos promotores do Ministério Público do Estado do Amazonas. A data será determinada pelo próprio juiz do caso, Celso Souza de Paula. Ontem, quarta-feira, as 14 testemunhas foram ouvidas. Entre elas, estava a mãe e o pai de um dos réus, do José Edivandro Martins de Souza Júnior. Os nomes não foram divulgados pela Justiça. Agora, no caso, a ré, neste caso, Paola Valeico, não compareceu ao fórum e foi mais uma vez representada pelos seus advogados. Ao serem questionados, as testemunhas relembraram aí o que viram no dia do crime. Conforme a Justiça, informações que constam em todo o inquérito policial. A ação penal tem como réus aí José Edivandro Martins de Souza Júnior, Mike Vinícius Teixeira Parente, Alejandro Molina Valeico, a sua irmã Paola Valeico e também Eliseu da Paz de Souza. O homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos ocorreu no dia 29 de setembro de 2019, em uma festa na casa de Alejandro Valeico. Então, filho aí da primeira-dama do nosso município, Elizabeth Valeico. Segundo a polícia, os amigos estavam na casa de Alejandro Valeico bebendo e também usando entorpecentes. De repente, começou uma discussão seguida de agressões e também com facas. O engenheiro Flávio dos Santos foi esfaqueado e morreu. Ainda de acordo com a polícia, o engenheiro foi encontrado morto já no bairro do Tarumã, no dia seguinte. O local estava aí, o corpo, próximo à casa também de Alejandro. De acordo com as investigações, o policial militar, Eliseu da Paz de Souza, que estava lotado naquela oportunidade na Casa Militar da Prefeitura de Manaus, seria o segurança de Alejandro, estava dirigindo um carro alugado pela Prefeitura de Manaus. A polícia diz que o PM Eliseu de Souza foi até o condomínio, colocou o corpo no carro da Prefeitura de Manaus, saiu do local da festa. Já o lutador Mike Parede confessou sua participação no crime ao ser preso também naquele mesmo ano, em 2019, alegando ser o culpado pelas facadas desferidas na vítima.
Ele apareceu em vídeos de segurança da entrada do condomínio, junto aí onde ocorreu todo este triste e lamentável